Irmãos, agora dando seguimento, a partir do versículo 28, do capítulo 6. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Araão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordeno, e Araão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Araão: Quando o Faraó vos disser: Fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Araão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Araão sua vara diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Araão devorou as varas deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor havia dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a tua vara, que se tornou em cobra. Ele dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para ti dizer: Deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Araão, assim como o Senhor lhes havia ordenado. Araão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor havia dito. Virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda isto considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir meu povo para que me sirva. Se recusar deixar ir, eis que castigarei com rãs todos os territórios do Egito. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Araão: Estende tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó Moisés e Araão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Dignamente dizer-me
Quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas? Fique somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões. E a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos, os mesmos com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixardes ir ao meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre todos os teus oficiais e sobre o teu povo. E nas tuas casas e na casa dos egípcios se encherão destes enxames, também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e à casa dos filhos oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque oferecíamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas eu vou dar continuidade.